eu tento, ela vai começar ainda as terapias, coloquei ela na natação ontem, né? Então, assim, já aviso, né, como que é o comportamento e também para não ficar cobrando pressão, né? Sendo Sim. pressionado, porque tem resistência à pressão, né? Não consegue mesmo, é como se largasse tudo de mão, né? Para Uhum. mim é um pouco novo, porque eu ainda estou adaptando, né? Mas já consigo identificar algumas coisas. E vocês não conseguem, pessoal de casa, vocês não conseguem ver a emoção aqui de perto. É que nem o Uhum. cheirinho dessa comida gostosa aqui. A Elisandra falando, os olhos brilhando, né? Porque é emocionante, Sim, né? É libertador. Eu já segurei várias vezes nesse pouquinho tempo que a gente tá aqui, né? Para não sim. chorar, porque não é só lindo, não é, né? Não é essa coisa fantasiosa. Tem os desafios, né? E a Muitos. gente olha para a Elisandra aqui falando, ela se emocionando, né? A gente emociona junto. Porque tem uma coisa assim muito interessante, eu sempre falo com os professores e funcionários da escola. Nós, professores, fomos preparados para ser professores, mas nós não fizemos curso para ser mães. E ainda mais mães de crianças que precisam de um cuidado triplicado, diferente, né? Então, a gente tira o chapéu para essas mãezinhas, são 4 mães escolhidas realmente assim a dedo, porque são mães batalhadoras, que estudam, que procuram saber sobre o assunto. Então, vocês estão de parabéns mesmo. Não está na hora do parabéns, não, mas eu já vou dar parabéns, porque e nós temos aqui a Micaela. A Micaela é a nossa mãezinha mais recente. A gente recebeu o Arthur esse ano, né, mais um presente para a nossa escola. No momento é o nosso maior desafio, porque ele ainda está nos conhecendo, nós estamos conhecendo o Arthur. Ele está passando por um processo, né, de... vamos mostrar a Vamos Ayla, né? mostrar. A Ayla com a sua professora Verônica, A a monitora. monitora, que é a Edelita, essa é a Ayla, Ah, ela da gosta muito mãezinha, dela, Elisandra. do Edelito. Isso é Gosta. importante, pessoal, isso é muito importante. É. Também. Às vezes a gente muda várias vezes o monitor, porque a criança tem que ter segurança no professor e no monitor. Sim. E uma coisa importante, voltando só nesse assunto da Ayla, né? O professor não pode esquecer que é ele que é o professor da turma. O monitor está ali para dar o suporte, para dar o apoio, mas ele é o professor, ele não pode isolar a criança. Então a gente tenta trabalhar muito isso na nossa escola. A inclusão tem que acontecer de todos os funcionários, de todas as crianças. Então, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, o pessoal da sala, os pais, a gente trata sobre isso muito nas reuniões de pais, né? É importante esse respeito, porque às vezes tem uns desafios difíceis e que as famílias que não têm um filho autista precisam entender por que está acontecendo aquilo, né? Sim. Então, assim, a Ayla é essa linda menina com os cabelos parecidos com os meus e que cachinho. hoje ela já teve uma mudança. E não foi uma mudança só porque descobriu Sim. que ela tem autismo, mas porque agora ela está sendo tratada, ela está sendo medicada, né? Ela está fazendo terapias para ela conseguir se socializar. Para ter os limites dela respeitados, né? Exatamente. Passa pra gente o Arthur, nosso presente desse ano. O Arthur, ele é esse o lindo Arthur. Esse é o primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula. A carinha dele já conta, né? Que ele é daquele de dar nó em goteiras. O bordão dele eu tive uma grande ideia. Quando ele diz, eu tive uma grande ideia, pode preparar que lá vem bomba. Lá vem bomba. E o Arthur, ele é lindo mesmo, lindo mesmo. Mas é fogo na roupa. A gente ainda tá, como se diz o ditado popular, ele dá o tomé em nós ainda. Ele foge e ele chega lá chegou na minha sala esse dia e falou assim, eu fugi da tia Kelly, porque ele é esperto, né? Então a Micaela é a mãe mais recente que a gente tem, né, de crianças autistas aí com o Arthur. O Arthur, ele tem tirado nosso sono, porque a gente está estudando muito sobre o assunto. Por que é importante? Acho que para vocês 4 que estão aqui, a Maria e eu temos essa propriedade para falar. Não existe receita para lidar com eles, porque vocês têm 1, 2 em casa, né? Cada um. A Bia que tem 2 são iguais? Não. Temperamento totalmente diferente. E cada dia é uma coisa nova, surge tudo novo. Isso. Muda no estralar de dentro. Então a gente tem que ter muito cuidado. Hoje a população, elas taxam rapidamente, a criança é autista. Então não é qualquer pessoa que pode diagnosticar, nem nós, professores, a gente tem autoridade para isso. Então tem que ser o profissional da saúde para identificar, porque eles não são iguais. Cada um desses 4, não vamos falar dos outros, que as mãezinhas não estão aqui, mas eles são diferentes. Então o Arthur é o nosso desafio do ano de 2024. Porque é uma força-tarefa para a gente conseguir fazer com o Arthur o que nós já fizemos com o Davi, o que nós já fizemos com a Ayla, o que nós já fizemos com a Ana Flávia, que é a mais calminha de todas, né? Então, a Micaela chegou para nós esse ano, e a Micaela sabe muito sobre o assunto, porque ela é uma mãe estudiosa.
E vou passar para você, Micaela, para você contar um pouquinho aí da sua história, né, com o Arthur, que é lindo, mas fogo na roupa, que tem uma ideia toda hora. Toda hora, né? Tipo, uma grande Meu ideia. nome é Micaela, sou a mãe do Arthur, de 5 anos. Eu descobri o laudo dele ano passado, mais ou menos em maio, que foi fechado o diagnóstico, né? E a gente começou a luta em terapias e tudo, a gente investigou. Eu, como mãe, às vezes até falava pro meu esposo, eu acho que o Arthur tem alguma coisa, porque ele não para. Quem conhece o Arthur sabe que ele não para um segundo. Então ele começou a engatinhar, acabou. Ele não para um segundo, eu sempre atrás dele. Minha intenção era ir trabalhar depois que ele fizesse 1 ano, não consegui até hoje, por conta de realmente cuidar dele, que não tem, assim, uma pessoa que consiga ficar com ele o dia todo, só eu mesmo. E assim, meu esposo me ajuda muito, mas é uma luta mais minha, né? Verdade. E aí acaba que ele começou as terapias e tudo, mas assim, o Arthur ainda não está estabelecido porque a gente teve uma experiência ruim na outra escola, ele começou, mas não se adaptou. Infelizmente, a gente foi para a escola Emily Blanc esse ano e o Arthur ainda não gosta de escola. Então é uma luta, todos os dias uma luta diferente, e a gente suspeita que ele também tem TDAH hiperativo, porque o autismo pode vir com muitas comorbidades. Sim, Exatamente. Então a gente precisa investigar, a gente precisa cuidar. E assim, é igual a Lívia estava falando, eu sou muito estudiosa nesse ponto, porque eu todos os dias, fora o final de semana que eu tento aproveitá-lo o máximo, mas assim, eu sempre estou vendo vídeos na internet, sempre estou tentando fazer curso, sou AT também, sou assistente terapêutica, fiz o curso para conseguir lidar com ele e amo criança. Trabalhei um pouco de tempo na clínica, numa clínica de crianças autistas, e assim, é uma experiência muito bonita, porque igual eu estava falando com vocês antes, cada criança é de um jeito, cada criança tem suas particularidades. Então, assim, é lindo. E o autismo, ele vem para nos dar mais ainda amor. Porque a gente que é mãe, a gente sente um amor muito grande pelo nosso filho. E como ele é autista, ele é muito amoroso. Ele trouxe mais amor ainda para nossas vidas. E a gente sabe disso, né? Sabe disso. E assim, e a Micaela ela tem uma experiência muito interessante. E que vocês devem ter também. A questão dos avós, né? Sim. Os avós, eles estão numa outra época, né? Sim. Então, para eles compreenderem o que é, né, o espectro de autista, não é fácil, né? Então, muitas vezes, o que acontece? A gente tem que trabalhar com o nosso emocional, com o nosso psicológico, com o da criança e ainda com os avós, né? Porque eles precisam também aprender a lidar, porque é um conjunto, né? Para lidar, para conseguir no dia a dia. Uma coisa importante, quando a gente teve o Enzo Miyamoto na nossa escola, eu ouvi uma frase do pai e da mãe que eu nunca mais esqueci. Eles disseram o seguinte: nós não temos vida social. E a gente tem que ter cuidado, porque senão nosso casamento acaba. Porque a nossa vida gira em torno do Enzo, né? Porque se a gente vai para Caldas Novas, a atenção tem que ser toda pro Enzo, porque ele pula na piscina sem nenhum medo, né? Porque eles não têm tanto medo assim, eles não pensam nas consequências, né? E a gente não tem vida social. Então, isso é importante todo mundo saber. Porque é lindo, mas ao mesmo tempo é desafiador, principalmente para vocês. A escola tem ele lá 4 horas, né? Vocês 5 dias na semana, 5 né? dias na semana. E quando ele chega na segunda-feira, ele ficou 2 dias com vocês, a gente muitas vezes começa novamente todo o processo. Mas a gente tem eles lá no máximo 7 anos, né, da educação infantil, que é o 5º, mas vocês têm eles pro resto da vida. Então, é um planejamento dos pais, da família, pro resto da vida, né? Tanto que esse dia de conversando com a Micaela, ela não pretende ter mais filhos. Ela queria ter mais um, mas ela não pretende ter mais filhos, porque a atenção tem que ser totalmente, né, pro Arthur neste momento. Ele está com 5 anos. Então, não é uma realidade cheia de fantasia, ela é difícil. Não pode romantizar, não né? pode. Não pode romantizar. Não podemos romantizar, porque é um desafio, né? Constante. Quando a Micaela falou que o laudo chegou em maio, quem vê de fora não imagina o tanto que é grande esse caminho, esse percurso, até chegar naquele papelzinho desse tamanho, com 3 letrinhas, que é o CID, né? E mais outra letrinha e 2 números, até chegar lá no CID da criança, né? Ou mais de um CID, né? Que às vezes pode ter o TDAH, pode ter um TOD. Então, é muito longa a trajetória. Então, quando a diretora disse, a Lívia Daniela disse que a escola, né, tem essa primeira conversa com os pais, é o primeiro passo. O primeiro passo de muitos que virão.
E quando chega o laudo, pronto, resolveu? Só o Vem primeiro com o passo. laudo, vem com o remédio, né? Você sai da neuropsicóloga com o laudo, com a avaliação, você volta no neuropediatra ou no psiquiatra, você sai de lá com um papelzinho, uma receita e mais um monte de orientações, um monte de terapia que a gente tem que fazer e que não é barato, que não é fácil você encaixar seu filho, você conseguir vaga, de você fazer a rotina que você faz, que você falou que é uma rotina extensa, né? Começa às 5 horas da manhã e vai até de noite, porque tem ecoterapia, né? Alguns vão para pestalose, outros já fazem natação. Então, não pode romantizar a situação que as mães atípicas vivem hoje, né? Exatamente. E por último, não por último, né, nós temos aqui a Flávia, que é mãe da nossa querida Ana Flávia. Mostra pra gente aí, Maria. Essa que está do lado direito de vocês, da tela, é a nossa Ana Flávia. A Ana Flávia hoje está com a professora Amanda Cristina e a sua monitora é a Alexandra. Quero ressaltar, a Alexandra está desde o começo do nosso processo de aprendizagem de autista, sendo apoio, né, de crianças autistas. Minha monitora. Exatamente. E é importante a gente, antes dela falar, da Flávia falar, é importante a gente entender isso. Quando às vezes chegam algumas mães que ainda não estão muito informadas, né, e falam, eu quero um professor de apoio, né? E na verdade, não é tão fácil, né? Não é assim, né? Porque não é o professor de apoio que vai resolver o problema. É um conjunto, como a gente já afirmou, né? Mas a Alexandra ela é monitora, ela é concursada da prefeitura, então a prefeitura de Bela Vista, ela não tem professor de apoio, são monitores, né, que auxiliam os professores. Por isso que a gente tem que ter sempre ser consciente disso. O professor precisa estudar, ele tem que correr atrás, porque não é nenhum igual. O monitor também estuda, então a Alexandra já leu muito sobre o assunto, já estudou muito para lidar na época com o Enzo, né, que foi um desafio, assim como está sendo para a gente esse ano, o Arthur. Quando o Enzo chegou, poucos meses depois que o Gabriel Pontes, a gente pensava, nós já tem experiência com o Gabriel Pontes, vai ser fácil. Então, no caso, a Alexandra ela já tem essa experiência como monitora, é importantíssimo esse vínculo, a Ana Flávia tem esse vínculo com a Alexandra, né? Porque o professor troca todo ano e a Alexandra está com a Ana Flávia desde o ano passado. Então, ela também é uma criança que não tem tanto tempo de identificação, né, que laudada, né, como autismo, não é tão antigo quanto da Bia. Conta pra gente um pouquinho aí, Flávia, como que é a situação, como que foi a descoberta, como que é lá com a Ana Flávia. Eu sou Joyce, mamãe da Ana Flávia, de 7 anos. A Ana Flávia, desde de bebezinha, é porque a gente nunca percebeu, mas ela sempre deu sinais. Ela andava muito na pontinha do pé, ela não dormia à noite, sempre muito irritada e chorona. E aí foi passando os anos e passando. Aí quando ela completou 3 aninhos, aí eu falei pro pai dela, Ana Flávia tem alguma coisa. Eu sinto que ela tem alguma coisa. Aí ele até falou, não tem nada não, cuida da sua cabeça e tal. Eu falei, não tem. Aí quando ela completou 4 anos, ela foi pra escola. Aí na escola, aí a Maria do Socorro, a Lívia Daniela, me chamou. Aí falou que ela não queria tomar com os coleguinhas, e começou a luta. E eu falei, não, vou marcar pra ela um neuro então. Aí marquei um neuro pra ela. Inclusive a pediatra dela também começou a suspeitar do autismo. Ela começou fazendo terapia com a Francélia, uma psicóloga muito boa. Excelente. A gente sempre indica. Ela é muito boa. Até perguntaram pra gente, a gente tá recebendo comissão. Ela é muito boa. Ela começou a terapia com a Flávia, na psicóloga. E aí a gente vai lutando. Ela faz ecoterapia, ela faz natação. Recentemente eu tirei ela da natação, porque eu tô com um bebezinho pequenininho. E eu arrisquei até outro neném. Depois de 7 anos, eu fui presenteada com o meu pediativo. Exatamente. E ela amou. E ela amou. A paixão dela muita história é o dele. Dela. E assim, voltando ao aspecto da escola, a Ana Flávia é apaixonada na monitora dela, Alexandra, que tá com ela desde o infantil 2. Exatamente. Aí, quando chega no final do ano, ela já pergunta, mamãe, o ano que vem minha monitora vai ser a tia Alexandra? Não sei, Ana Flávia, tem que esperar. Aí eu vou lá e perguntar sempre para as meninas, e ela, quando eu descobria que era ela, era aquela alegria dela. Porque ela precisa desse vínculo, né, Flávia? Ela tem total confiança nela, né? E aí o dia que ela não vai, a Alexandra não vai, ela chega em casa, mamãe, não gostei hoje, tia Alexandra não foi. E olha que a gente tá lá o tempo todo, né? Tá precisando de alguma coisa, mas a gente não tem que ser a monitora por causa da rotina, né? Ela já chega tristinha, já querendo chorar, e aí vai conta. Não, minha filha, deve ser que ela tá doente, amanhã ela vai.
A gente teve até a ideia de trocar a Alexandra. A Alexandra, ela tem lúpus, então ela precisa ausentar da escola. Mas pelo vínculo que a Ana Flávia tem com a Alexandra, a gente não quis trocar para não mexer, né? Então, às vezes é melhor ficar um dia sem, né? Mas perder para depois ganhar, né? Bom, meninas, mas nesse assunto, acho que é importante a gente ressaltar, né? Vocês são cientes desse assunto, mas talvez as pessoas que estão em casa tenham ainda algumas dúvidas. Nós temos leis, né? Graças a Deus, agora a gente tem lei, né, para amparar essas crianças autistas. E é importante, né, que os pais conheçam, que outras pessoas que estão aqui assistindo a gente, que às vezes não têm acesso a essas informações, entendam, né? Então, a gente tem duas leis principais. Tem uma de 2012, que foi a primeira que mencionou mesmo, né, que trouxe características mais específicas, garantias de direitos, né, das crianças, das pessoas autistas. A gente pode falar crianças. Se a gente vai para as redes sociais hoje, Instagram, por exemplo, eu acompanho páginas, vocês devem acompanhar, né, pessoas autistas, e o que a gente percebe mais comum, o grande número de pessoas que se manifestam, porque agora há redes sociais, hoje a gente tem mais liberdade para expressar, né? É diferente de 30 anos atrás. Eu tenho experiência de irmã, né, com síndrome de Down. Minha tia foi criada como irmã, e aquilo lá, as famílias fechavam em casa com medo dela de sofrer preconceito, porque havia um enorme preconceito, ainda existe, né? Mas agora existem leis, né, que vai garantir alguns direitos primordiais às crianças autistas, não é da inclusão, mas a gente fala aqui especificamente das crianças autistas. A gente tem a lei de 2002, da Berenice Piana, não sei se vocês já viram, que foi a primeira, que vai aí garantir principalmente o direito dessas crianças ao acesso à educação de qualidade, ao acesso à saúde, ser diagnosticada, né, no tempo certo, para que a gente consiga fazer um trabalho na escola junto com vocês. E a gente tem uma recente aí de 2020 que viralizou nas redes sociais, porque quem cabeceou esse projeto de lei e que deu a ideia foi o Marcos Mion, que é apresentador, né, da Rede Globo, que tem um filho, né? Vocês já viram ele? Sim, eu acompanho. Então, essa lei do Romeu Mion, que é de 2020, que vem complementar, né? A gente tem aqui a Maria, tá até com um crachazinho para ela falar daqui a pouco, né?